Então é isso, galera, estou de volta. Aula 6 de dinâmica. Vou falar de força elástica, vou falar de um exercício da SpaceX para dar um exemplo, tá legal? E a gente já está preparado para fazer alguns exercícios mais pesadinhos. Faltava aí falar da força elástica, legal? Então é isso. Eu sou o professor Theo e se você quer aprender física e não ficar só decorando formulinha, você está no lugar certo. Bacana? Então vamos lá para a aula. Lei de Hooke, força elástica. É bem provável que você já tenha visto isso, é um assunto fácil. E eu ia já fazer alguns exercícios com vocês, mas resolvi primeiro falar da força elástica, porque tem muito exercício, principalmente das escolas militares, AFA, ITA, SpaceX, Escola Naval e assim por diante, que aparece força elástica. Então vamos falar dessa força antes de fazer exercícios gerais de aplicação das leis de Newton, tá? É um assunto bastante tranquilo. Vamos lá, dada aí uma mola, imagina uma mola, eu vou pendurar um corpo aí, vou colocar uma massa neste indivíduo aí, tá? Essa mola tem aí um comprimento inicial L0, deixa eu pegar aqui um apontador, vai ficar melhor, tá? Então, esse é o seu comprimento inicial, antes que a gente aplique qualquer força sobre ela, tá? Aí você coloca uma massa, surge ali uma força-peso que vai agir sobre a mola até ela voltar a ficar em equilíbrio. Vamos soltar essa massa devagar, né? Para ela não ficar oscilando em movimento aí harmônico simples. Então soltei o objeto, ela desceu, segurei, esperei voltar ao equilíbrio. E essa mola sofreu uma deformação, vamos chamar essa deformação de X. Eu tenho um comprimento inicial, coloquei uma massa, a mola deformou, tá? De um comprimento X e passou a ter um novo comprimento L. Ok? O que a gente quer verificar é se essa deformação que a mola sofre é proporcional, qual a relação matemática entre essa deformação que a mola sofre e a força elástica que ela está fazendo para equilibrar um determinado peso. Ok? Quando eu coloquei essa massa, surgiu aí uma força-peso, e a força elástica equilibrou essa força-peso, então eu digo que essa força elástica é exatamente igual a esse peso, por conta disso eu sei calcular a força elástica. Bom, coloquei mais uma massa, dobrei agora a massa, pus duas massas iguais. É lógico que com duas massas iguais, agora eu tenho o dobro do peso e a força elástica também dobra, né? Aumenta também a força elástica para conseguir equilibrar. A pergunta que eu faço agora é, será que com o dobro da força que está sendo solicitada, surge o dobro da deformação? Será que é isso? E a gente verifica que sim, eu tinha uma deformação X para uma força peso, né? Quando eu dobrei o peso, dobrou a força, dobrou a deformação, passou a ser 2x em relação ao comprimento inicial. E ela passou a ter um novo comprimento maior, L2 agora, que seria o comprimento inicial mais 2x. Ok? Então nós estamos atrás dessa relação, uma relação de força elástica e deformação da mola. Então vamos aí fazer um gráfico para ver como é que se comporta a força elástica na mola em função da sua deformação. Será que é linear? Será que é uma curva? Eu já disse lá atrás que não, que é linear, né? O que a gente está verificando aqui? Que quando a gente aplicou uma força peso aqui, ela respondeu, segurou, equilibrou. Então a força elástica que a mola está fazendo é igual ao peso, é uma força F, e a mola sofreu uma deformação X. Eu consigo aí um ponto no meu plano aqui, né? Força elástica em função da deformação. Aí eu dobrei aqui, fiz o dobro da força, pus o dobro do peso, a mola sustenta, ela tem que fazer o dobro da força, então a força elástica é o dobro da força anterior, e eu percebo que a deformação também, ao invés de x, passou a ser 2x, eu consigo mais um ponto. E se eu não estragar a minha mola, manter isso dentro de um período de elasticidade, o que eu vou conseguir? Para uma força 3F,
uma deformação 3x, tá? Não é difícil você verificar que esses pontos estão alinhados, ok? Então tá aí minha força elástica, ela é uma relação linear. Se eu não deformar a mola além do seu período de elasticidade, onde ela não iria mais retornar à posição inicial, ao seu comprimento inicial L0 que existia antes da deformação. Então existe aí um período que ela vai respeitar uma função linear. E uma função linear é legal porque vocês sabem estudar com muita facilidade, né? Desde o ensino fundamental que você vê, ou pelo menos no ensino médio, que toda função que tem essa carinha aqui, ó, y em função de x, você já vê isso no primeiro ensino médio, algumas escolas às vezes mostram até um pouquinho antes, que se eu tenho uma função linear, né, se y cresce, né, se y cresce proporcionalmente a x, eu tenho uma função do primeiro grau, se o gráfico for uma reta, uma função afim, e ela é escrita desse tipo, y igual a x. Então, esta relação entre força elástica e deformação tem que ser uma relação matemática com essa cara, onde a força elástica vai ser uma constante, um valor qualquer, vezes x. Aqui também é chamado de x, então força elástica é um número qualquer vezes x. Tá? Então a expressão é essa, força elástica é igual a kx. Professor, esse sinal de menos. Aqui nós estamos falando de uma equação que envolve vetor. Aqui é a força elástica, aqui é a deformação. Você lembra que quando a mola é solicitada a deformar para baixo, a força elástica é para cima. Então esse vetor, força elástica, tem sentido oposto à deformação, por isso o sinal de menos. Esse K é uma constante, é um número que nós já vamos falar. É um número que caracteriza a mola. Imagina uma mola bem fininha, dessas que você pega uma caneta, por dentro tem uma molinha, essas lapiseiras, molinha bem fininha, você aperta ela, né, com arames bem fininhos, você aperta ela, qualquer forcinha já deforma. Então a gente vai verificar que ela tem esse K, esse valor muito baixo. Agora imagine uma mola como aquela que vai por baixo ali no pneu dos carros, que você vê ali junto com o amortecedor. Uma mola que tem um arame de quase 1 centímetro de diâmetro. Nossa, aquilo lá, se você pegasse para deformar lá com a mão, você não ia conseguir, correto? Então a gente vai verificar que esse valor aqui é muito alto, então ele caracteriza uma mola. A gente vai chamar ele de a gente vai chamar ele de constante elástica. Tá? Então K é nossa constante elástica e a força elástica é proporcional à deformação. Como a gente vai falar de números agora, não precisa carregar esse sinal de menos. Eu estou dizendo que a força elástica está na razão direta da sua deformação e tem uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, vou chamar de constante elástica e vamos falar um pouquinho melhor dela. Essa constante elástica, se eu isolar ela aqui na minha equação, ela é dada pela força elástica dividido pela deformação que a mola sofre. Em termos de unidade, como é que ficaria? Qual seria a unidade dessa constante elástica? Medindo a força elástica no sistema internacional, ela é o Newton. Medindo a deformação X no sistema internacional é metro. Então ela é dada em newtons por metro. Mas não é difícil, não é raro aparecer newtons por centímetro e dependendo da situação você pode trabalhar com newton por centímetro ou tenha que converter em newtons por metro. Tá ok? Então é isso aí, a nossa força elástica. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplinho aqui. Eu preciso sair um pouquinho mais de lado para a gente ver o exercício. Então vamos lá, vamos aplicar esse nosso constante elástica, essa nossa força elástica, a lei de Hooke. Vamos ver como é que fica num exercício da SpaceX. O sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis, encontra-se em equilíbrio estático, repouso, lógico, conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 newtons por centímetros. E a força F na extremidade da corda é de intensidade igual a 100 newton. Os fios e as polias iguais são ideais.
O valor do peso x e a deformação sofrida pela mola são, respectivamente, então ele quer saber o valor do peso, ele chamou esse peso de x, cuidado para não confundir com o x da constante elástica, e ele quer saber a deformação sofrida pela mola, que a gente chama de x, então cuidado aí, tá? Beleza? Nas alternativas que aparece, o primeiro é o peso, ok? E depois o valor da deformação da mola que está aqui no fio. Temos uma mola aqui, ok? Bora para a resolução? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente faz em exercício que envolve força é marcar as forças. Vamos fazer muito isso ainda, estamos só no começo do curso da dinâmica. Então vamos marcar as forças, tá? Eu sei que aqui eu tenho um peso que ele chamou de x, tá legal? Então tem um peso, um vetor peso aqui, interação desse corpo com a Terra, lembra? A Terra puxa o corpo para baixo via campo gravitacional e esse peso ele chamou de x. Legal? Vamos aproveitar para ver as polias, que a gente também não tinha visto. Uma polia, onde uma corda se divide aqui em duas partes iguais e paralelas, é bem parecido com pegar uma sacola com alça, com duas alças, com os braços paralelos. Um braço segura metade do peso e o outro braço segura a outra metade. É como se você estivesse segurando uma sacola. Então uma polia como essa, que é uma polia móvel, por que ela é chamada de móvel? Que quando eu puxar esse cara para o meu sistema subir, essa polia move-se junto com o peso. Então é uma polia móvel. Então eu vou dividir o peso nela em duas partes. Veja só, esse peso x, metade está de um lado, que eu amarrei no teto, e a metade está do outro lado, que eu joguei em outra polia. Então eu posso dizer que eu tenho metade do peso de um lado, metade do peso de outro, ok? Bom, só que essa metade aqui, galera, essa metade aqui, turminha, está ligada em outra polia, que vai redividir essa força em duas. Metade jogando numa polia e a outra metade amarrando lá no teto. O teto vai segurar a metade e essa polia segura a outra metade. Então, se eu pegar alguma coisa que está dividida em 2 e dividir de novo, cai para 1/4, né? Se dividir por 2, x por 2 dividido por 2, x sobre 4. E este peso que está aqui é dividido novamente em 2. Metade vai para o teto e a outra metade vai para a mão do nosso amigo aqui, ok? Então, essas polias que quando eu puxar a corda movem-se juntas com essa caixa são chamadas de polias móveis, tá? Esta é uma polia fixa, tá legal? Correto? Era x sobre 4, divide por 2, x sobre 8, tá? Esse x sobre 8 está preso ao teto e esse x sobre 8 que aparece aqui vai estar na mão dele, ok? Então, a força que esse cara faz para segurar esse sistema é esse x sobre 8, porque outra metade, outro x sobre 8 está aqui no teto. Fechou? Tá indo? Como ele disse que a força que ele faz para sustentar essa caixa é de 100 newtons, tá? E ela é 1/8 do peso, então a gente conclui que esta caixa tem um peso x de 800 newton. Legal? Mas nem era disso que eu queria falar da força elástica, então vamos para a força elástica. Veja que nessa mola, ela está sustentando metade desse peso, hein? X sobre 2, se o x é 800, a mola está numa região que sustenta, né, numa região da corda que tem uma atração que é x sobre 2. Então vamos lá, a força elástica, olha lá a nossa expressão. Professor, não tem um sinalzinho de menos aqui? Sim, quando a gente vai trabalhar com vetor, tem que entender que a força elástica tem o sentido oposto da deformação x. Mas aqui eu estou trabalhando com módulo, né, com os valores. O valor da força elástica é igual a uma constante elástica vezes a deformação. É proporcional à deformação. Aqui a força elástica é apenas x sobre 2, não são os 800 newtons, são os 400 newtons. A constante elástica foi dada em newtons por centímetros. Então esse x deve estar em centímetros, para que faça sentido a minha equação.
Ok? Como nas alternativas está em centímetros mesmo, vamos deixar assim. Se você fizer essa conta, passar esses 50 dividindo, né? Newton vai embora com Newton, sobra centímetro e a gente vê que a deformação nessa mola é de 8 centímetros. Ok? Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, galera. Alternativa D que apareceu aqui nas minhas costas, mas eu estou falando alternativa D. Espero que vocês tenham curtido, me acompanha lá nas redes sociais, curte, compartilha. Agora nós estamos aptos a fazer exercícios bem mais difíceis, tá? Então estou aí no YouTube, estou lá no Instagram e você pode me procurar no Facebook. Valeu? Valeu, galera. Abraço.